Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o país neste dia 2 de abril, quinta-feira. Lembrando que você acompanha aqui o nosso sinal pelas parabólicas em todo o Brasil, também pela internet, no portal do Canal do Boi, sba1.com, TVs por assinatura, como a NET TV, Claro TV, a Nel TV no Brasil e também no Paraguai, no caso da Nel TV, pelo Facebook, pelo YouTube e sinal aberto no Mato Grosso do Sul, agora, a partir deste momento, com a TV Imaculada Conceição, que está linkada no Agricultura BR, no Canal do Boi. E olha, nós vamos agora trazer informações a respeito de declaração de imposto de renda e também como que o produtor rural ele se posiciona nesse novo prazo na entrevista do programa. E foi prorrogado para o próximo dia 30 de junho a declaração de imposto de renda de pessoa física e isso inclui também o produtor rural. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com Jeandrei Basso, ele é CEO da Essente Agro, na parte de planejamento tributário. Jeandrei, prazer falar contigo aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E como é que vai funcionar agora essa nova situação com um novo prazo estendido? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, ontem, na entrada da noite, o secretário da Secretaria, o secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, ele anunciou a prorrogação do prazo para a entrega da declaração pessoa física, né, do imposto de renda, que seria para 30 de abril, prorrogando por 60 dias lá para 30 de junho. O que isso vai mudar, né? Na verdade, assim, o que vinha acontecendo é que a Receita Federal ela vinha recebendo diversos relatos de contribuintes onde estes não estavam conseguindo obter os documentos para o preenchimento devido da sua declaração. Então, a Receita ela veio analisando nos últimos 15 dias e ontem ela resolveu, então, anunciar essa tomada de decisão que é muito cabível para o momento, né? Trazendo um grande alívio aí para produtores rurais, pessoas físicas e também para a classe contábil. Jeandrei, em relação aos prazos também, como foi estendido a declaração, né, o prazo para a declaração, o prazo também para o acerto, os pagamentos sendo parcelado à vista também mudam? Sim, os prazos também mudam. Ontem a Receita também ela anunciou, né, que o pagamento da primeira parcela ela fica para 30 de julho. Porém, ela não se posicionou ainda de forma definitiva em relação à questão da restituição do primeiro lote, que seria para 30 de maio. Então, em relação à questão da restituição, ainda a Receita não tem uma posição definitiva. Quantos brasileiros, quantos contribuintes devem ser atingidos, principalmente produtores rurais, com essa alteração de prazo, Jeandrei? Então, a Receita ela tinha apresentado os números ontem mesmo, do número de declarações recebidas. Ela tinha recebido até o dia 31 de março 8,8 milhões de declarações. Esse número ele corresponde a em torno de 27% do total, que são 32 milhões de declarantes. Tá certo. Em relação ao produtor rural, especificamente, Jeandrei, qual que é a orientação agora que se pode passar para ele? Bom, a orientação que nós, exatamente da Essente Agro, estamos repassando para os produtores rurais é de que ele mantenha, de que ele não pense exatamente só em realizar a sua declaração lá na frente, que ele vá aos poucos conseguindo obter os documentos e assim que ele obter os documentos, que ele leve para o escritório contábil que faz a sua declaração para que dê andamento. Porque quando a gente prorroga um prazo, às vezes acontece de deixar tudo para a última hora e acontecer um acúmulo onde acaba se perdendo o prazo da entrega. Então, para se ter bastante tranquilidade nesse momento, né, e de confeccionar com bastante tranquilidade a declaração, a gente orienta o produtor no momento que ele for conseguindo a sua documentação, ir entregando para que seja confeccionado. Tá certo. Para encerrar, qual que é a Essente Agro está passando essa orientação? Alguns clientes da Essente Agro que vocês têm trabalhado vão passar ou vão ter essa questão aí para usar esse prazo maior, estendido até 30 de junho? Na Essente Agro a gente tem uma posição um pouco diferente, né? A gente já vem trabalhando durante o próprio ano fiscal com o nosso cliente a obtenção dos documentos.
O que acaba ficando de fora é só a questão dos informes bancários. Mas estes a gente conseguiu a tempo, então os clientes da Essente Agro eles não vão precisar aguardar até o prazo de 30 de junho para fazer a entrega da sua declaração. A gente vai conseguir entregar ainda dentro desse mês. Sua participação aqui no canal do Boi no Agricultura BR. Muito obrigado, Fabiano. Tá. E o estado de Mato Grosso encerrou a colheita da soja no mês de março e os fatores internos ligados ao mercado vêm dentro da normalidade, dentro daquilo que se estava esperando. Quem fala a respeito do assunto é Valdir Pacheco. Olá, o mercado de grãos na BR-163 do Médio Norte e Norte de Mato Grosso vem ocorrendo dentro de uma certa normalidade. A preocupação agora é com o escoamento da safra de soja que acabou de ser colhida ainda agora no mês de março. A partir da primeira quinzena de maio, já inicia a colheita da segunda safra de milho, quer dizer, os armazéns precisam dar espaço ao milho. Então essa é a grande preocupação, é com essa logística agora de escoamento dessa produção dentro desse período crítico que nós estamos atravessando em todo o mundo. Quem vai nos falar melhor agora sobre esse comportamento de mercado é o consultor Hernani Clay, da corretora Clay Agribusiness, aqui de Sinop. Olá, Hernani, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pacheco. Um abraço a todos. É sempre uma satisfação estarmos juntos nas informações de mercado. Ok, Hernani. Ô, Hernani, quais são os impactos que esse período que nós estamos atravessando agora de quarentena aqui no Brasil, quais são os impactos aqui na BR-163 no mercado de grãos? Pacheco, na verdade, essa questão relacionada ao coronavírus, ela extrapola um pouco a questão, né, se a gente pensar regional da 163, o Brasil e o mundo como um todo. Para nós, em termos de negociações de bolsa, de cotações, o mercado está acontecendo. Existem essas oscilações do mercado lá em Chicago, as oscilações do câmbio, mas o mercado ele vem se posicionando, se ajustando e as negociações, tanto para o mercado disponível quanto para o mercado futuro, ele está acontecendo. A grande preocupação que nós temos, apesar das informações que saíram no mercado, recorde de exportação no mês de março para a soja, é justamente o impacto da quarentena, né, da paralisação com relação à logística. Logística é o que manda no nosso negócio do agro, das exportações, né, do escoamento da produção. Então, a gente tem uma preocupação ainda muito grande de qual vai ser o posicionamento com relação à liberação dos trabalhos nos portos, se vai dar andamento, se vai voltar aos fluxos normais, a questão do deslocamento do próprio motorista, dos pontos de parada para refeições, né, toda essa questão da mobilização deles é a grande preocupação daqui para frente. Hernani, os Estados Unidos estão no planejamento já da próxima safra 2020 e 2021. Já tem algum relatório de intenção de plantio aí do USDA, do Departamento de Agricultura americano? Sim, Pacheco. Inclusive saiu ontem o relatório dos estoques, né, trimestrais, e com relação ao primeiro relatório de intenção de plantio, da área de plantio, tanto para a soja quanto para o milho lá nos Estados Unidos. O relatório trouxe uma redução em torno de 4 milhões de hectares para a soja e um aumento de 1 milhão de hectares para milho, mais ou menos, um resumo assim. Em termos de reflexo para nós no Brasil, se nós analisarmos a matriz internacional que se projeta para a soja, o Brasil hoje ela é a soja mais barata que existe para a China comprar. Haja visto o posicionamento que a China vem tendo de comprar soja brasileira, no caso, né? Em virtude da redução de custos dos fretes marítimos, a questão
do prêmio que está sendo pago nos portos e a questão da qualidade também de proteína e tal da soja brasileira em relação às outras partes do mundo. Então, para nós continua a demanda aquecida, principalmente por parte da China, né? Nós exportamos, a maior parte da exportação nossa é para o destino chinês. Então, para nós, esse relatório de ontem, podemos dizer que ele veio neutro para o mercado, vamos dizer assim, porque o estoque final dos Estados Unidos não vai ter alteração, mesmo com essa redução da área de plantio. Ok, Hernani, foi muito esclarecedora a sua participação aí, agradeço mais uma vez, ok? Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Um abraço para o amigo produtor. Obrigado, Hernani. O que o Hernani Klein está comentando são os números que foram apresentados neste último dia 30, essa gravação aconteceu ontem, mas no último dia de março foi apresentado os números para estoque final, para estoque no dia 1º de março dos Estados Unidos e também a área que será ocupada com as mais diversas culturas na campanha 2021. No caso do estoque em 1º de março, ele veio ligeiramente, veio em linha com o que o mercado esperava. É por isso que o Hernani Klein está dizendo que é um relatório neutro, não trouxe qualquer alteração no que diz respeito à soja norte-americana e ele confirma aquilo que a gente tem dito já há algum tempo, né? Os valores são muito bons, são muito interessantes os negócios para o sojicultor brasileiro por conta da forte demanda da China sobre produtos aqui do Brasil. Sigo agora falando de soja, mas com os números relacionados e que foram apresentados pela FCA Stone. A FCA Stone trouxe números em relação à safra brasileira com uma ligeira redução para a soja. Isso acontece por conta da diminuição da produtividade e também da produção da oleaginosa no estado do Rio Grande do Sul, causado pelo estresse hídrico, um resultado direto da seca que o estado enfrenta. Vamos ver os novos números. Houve redução para 120 milhões de toneladas, mas ainda safra recorde. Veja só que os números da FCA Stone apontam para uma produção do Brasil, na campanha 19-20, de 120 milhões e 100 mil toneladas de soja, foi informado na noite desta quarta-feira. Uma redução de 4 milhões de toneladas. Em torno do que acontece com a exportação, ou sua estimativa, permanece em 71 milhões de toneladas a expectativa em relação ao que acontece. Um dos fatos aqui que são importantes relacionados é que o Rio Grande do Sul teve uma queda, né? É o principal fator para representar essa queda de produção de soja, na estimativa de soja do Brasil, desses 4 milhões que a FCA Stone acabou cortando, mas outros estados acabaram compensando, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. No caso específico do estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de soja individual do mundo, a produção por lá atingiu o recorde de 34 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com a consultoria FCA Stone. Dando sequência agora, vamos falar a respeito de Rally da Safra. Os números que nós vamos acompanhar agora são divulgados pela Agroconsult e sempre trazem números importantes em torno do que acontece com a produção brasileira. E a transmissão agora, por conta da questão do Covid-19, pela internet, é o que você acompanha no Agricultura BR. André Debastiani, Agroconsult, seja bem-vindo ao canal do Boi. E essa apresentação aí dos resultados do Rally da Safra, dessa vez teve que ser diferente, né? Foi feita pela internet, né, André? Bem-vindo mais uma vez. Olá, Sara. Olá, os telespectadores aí do canal do Boi. Satisfação falar com vocês. De fato, essa foi um momento diferente do Rally. Ao invés do tradicional evento que nós realizávamos na Fiesp, na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, para falar sobre os resultados da etapa soja do Rally, esse ano a gente teve que fazer à distância, tivemos que fazer um webinar. Mas o importante é que fizemos eles, a gente conseguiu trazer os resultados para os produtores aí e mostrar o que essa viagem de mais de 60 mil quilômetros e 3 meses de duração tem para contar para os produtores e todo o público que segue o agro. André, nesses mais de 63 mil quilômetros, deu para cumprir com quase toda a agenda sem ser interferido pela pandemia, né? Pelo que eu acompanhei, foi somente uma propriedade que acabou ficando de fora da visita de vocês? Não, na verdade, a gente tinha programado 8 equipes agora para a etapa soja, certo. Que iria até agora o finalzinho de março, e acabou que a última equipe a gente não pôde realizar, não, porque já estava no meio da pandemia.
havia restrições de voo, e a gente preocupado aí com a segurança também da nossa equipe, a gente resolveu mudar, inclusive, esse último levantamento, que seria feito presencialmente, e a gente acabou optando por mobilizar toda a nossa equipe para que conseguisse conversar com os produtores por meio de telefone, por meio de WhatsApp e redes sociais, para conseguir finalizar o levantamento da safra, que era o levantamento do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que a gente ainda não tinha ido visitar em loco as lavouras. Mas a gente conseguiu levantar bastante informações e eu considero que está concluído o levantamento aí da safra brasileira de soja. Que bacana, André. Pelo que eu consegui acompanhar, um dado que me chamou a atenção é que está acontecendo a migração de muitas áreas de cana para a soja. Isso vocês conseguiram constatar em quais regiões? Isso é algo que tem acontecido em regiões que têm essa dupla aptidão, né? Primeiro porque já havia uma participação maior da soja e nas áreas de renovação de cana. Então, substituindo, por exemplo, o amendoim, que era uma cultura que fazia renovação e a soja passou a fazer parte. E a gente vê, por exemplo, o estado de São Paulo, que foi o estado que proporcionalmente esse ano mais cresceu a área de soja, foram aí basicamente 9% de crescimento, chegando a 1,1 milhão de hectares de soja, que é onde está ocorrendo um pouco dessa mudança, e seguido também do Mato Grosso do Sul, onde a gente vê um pouco dessa migração. Mas esse é só uma pontinha, né, de mudança que a gente tem em termos de área. Esse é um ano que a crescimento de área no Brasil é muito expressivo. Estamos falando de 900 mil hectares a mais de soja que a gente tem plantado nessa safra, totalizando aí 36,8 milhões de toneladas, de hectares. Certo, eu ia te perguntar exatamente sobre os números. O que vocês conseguiram constatar e quais os principais destaques aí que vocês observaram ao longo da expedição? Bom, acho que o primeiro ponto é esse, né, que é uma safra em termos de área muito grande, 900 mil hectares, não é pouca coisa, estamos falando de quase 3% de crescimento em relação à safra passada, e isso por si só já eleva o nosso potencial produtivo. E esse ano é uma safra que teve muitos altos e baixos, a gente citou aqui exemplos de estados como Mato Grosso, Paraná, Goiás, o próprio Maranhão, Tocantins, que foram estados que registraram safras recordes. A gente nunca teve uma produtividade tão elevada nesses estados. E no outro lado, a gente teve o Rio Grande do Sul, que, vamos lá, não teve uma safra tão ruim como essa, já fazia 8 anos, desde 2011. Então, a gente tem alguns extremos ao longo dessa safra, uns puxando para cima, outros puxando para baixo, que acabou mantendo a produtividade média do Brasil dentro do que a gente chama que é a linha de tendência, né? Se a gente analisar os últimos 10 anos e ver como é que foi o comportamento da produtividade, esse é um ano que a produtividade fica justamente dentro da linha de tendência, são 56 sacos por hectare aí, quase um saco acima do ano passado, o que nos confere uma produção recorde. A gente está falando de uma safra de 125,3 milhões de toneladas, então ela é maior que a safra 2017-18, que a gente havia colhido aí 122 milhões, é maior que a safra passada também, que a gente colheu 118,8 milhões de toneladas, mas eu volto a dizer, apesar de a gente ter vários estados produzindo safras recordes, é uma safra média para o Brasil dentro do normal. Tem estados que se destacam e outros que acabam puxando para baixo, que é o caso aí do Rio Grande do Sul. Certo, André. E em relação ao uso de fungicida, o produtor precisou usar mais ou menos do que nas temporadas anteriores? Essa foi uma safra que a gente considera aqui, no jargão do produtor, é uma safra limpa, porque a gente não teve grandes problemas com pragas e nem com doenças também. De modo geral, o clima não foi favorável também para o desenvolvimento de doenças ao longo desse ano, e o produtor soube controlar muito bem os prejuízos que ela vinha causando por meio de manejo, né? Então, eu não diria que houve uma redução muito grande em termos de uso de defensivos, não. Talvez no fungicida, sim, a gente tenha uma redução, porque a pressão foi um pouco menor, mas quando a gente pega, por exemplo, percevejo nunca teve uma incidência tão forte como a gente observou esse ano, e isso fez que o produtor tivesse que, vamos lá, fazer 1, 2, 3 aplicações a mais
para fazer o controle da praga. Outras coisas que a gente acabou observando em termos de pragas foi uma presença um pouco maior em termos de lagarta em materiais que deveriam ser resistentes, então não que isso tenha causado prejuízos de produtividade, mas acaba reduzindo aí, fazendo com que o produtor tenha que fazer uma aplicação e ter um custo extra. E eu acho que o grande destaque negativo em termos de pragas é nematóide. Isso não é de hoje, isso já é uma realidade que o produtor brasileiro vem enfrentando ao longo dos últimos anos. Vamos dizer que com a exploração do cerrado a gente acabou disseminando o nematóide e hoje a gente tem que utilizar, seja nematicidas, produtos biológicos, rotação de cultura, trabalhar com materiais genéticos para que a gente consiga frear aí os prejuízos que o nematóide traz para os produtores. Tá certo, André. Só para encerrar, então, baseado nessa expedição que vocês acompanharam, como é que está a sensação para o produtor já para a próxima temporada? Bom, essa safra está encerrando agora, a gente tem algumas regiões ainda que estão em plena colheita, como é o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Se a gente olha para todo o Nordeste do Brasil, a colheita está a todo vapor e, por hora, o pensamento desses produtores é: deixa eu tirar a minha soja do campo e colocar dentro do armazém para que eu garanta meu resultado. Enquanto isso, a gente vê já um movimento de comercialização dessa safra muito avançado. A gente nunca teve uma comercialização tão adiantada como a gente está tendo nessa safra. Isso é reflexo dos bons preços, né? Então o produtor tem aproveitado esse bom momento para fixar o preço da safra e aproveitar essas regiões que estão tendo boas produtividades, ter uma rentabilidade adequada. E aí a gente começa a ver o mesmo movimento para a safra 2020 e 2021. Então, quando a gente olha lá níveis de comercialização para 2021, a gente nunca teve níveis como esse. E isso mostra que o produtor também está pensando lá na frente, que vai começar a travar um pouco mais de soja, garantindo esse bom preço, e isso significa que ele vai plantar. Não tenha dúvida que o bom resultado econômico, vamos lá, que a maior parte dos produtores, com exceção, eu vou falar aí do Rio Grande do Sul, está tendo nesse ano, vai fazer com que ano que vem ele volte e consiga ainda investir um pouco mais, seja em área, seja em tecnologia, ou seja alguma readequação necessária que ele tenha que fazer dentro da sua fazenda. Tá certo, André. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco e parabéns aí, né, por contornar esse evento tão importante aí para o agronegócio da maneira como vocês contornaram. Que bom que deu para acompanhar, né? A gente viu que o número de inscritos e de pessoas ali coladas no webinário foi bem significativo, né? Foi bem intenso, então que bom que vocês contornaram e que a gente ficou por dentro aí de todo o resultado do Rally da Safra. Parabéns pela expedição e até mais. Eu agradeço a participação de vocês, todo o trabalho também que o canal do Boi tem feito de divulgar esses dados Rally, que esse é o objetivo. Quando a gente vai a campo, levanta essas informações, o nosso objetivo é propagar isso, levar essa informação para o maior número de produtores e agentes do agronegócio. E eu convido vocês para acompanhar o Rally, seja por meio do site ou as redes sociais. A gente tem a etapa milho ainda, que vai começar em maio, ainda vai percorrer as lavouras de milho segunda safra, e vamos ter mais notícias para trazer para vocês logo em breve. Então, até mais e muito obrigado. Muito obrigada. Esse foi então o André Debastiani, AgroConsult, falando aí do Rally da Safra. Resultados divulgados, então, por meio da internet. E com isso a gente encerra por aqui, devolve o sinal para Campo Grande. É com vocês. Por aqui, seguimos falando de soja, né? E só que agora falando sobre os números apresentados hoje pelo relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Bom volume de vendas registrado até a última quinta-feira do dia 26 de março, semana encerrada em 26 de março, mais de 900 mil toneladas vendidas pelos norte-americanos. Acompanhe na tela comigo como é que ficou a semana, com 957.400 toneladas vendidas, na safra totalizando 35 milhões e 400 mil, meta de venda e exportação de 48 milhões 310 mil toneladas. Olha, ontem havia uma pressão muito forte, negativa sobre o mercado financeiro, que refletia em todos os outros mercados. Soja em Chicago caía bastante. Vamos saber como é que vem soja hoje, no dia de hoje, né? Temos aqui alguma recuperação, leve recuperação, né?
perdas desta última quarta-feira foram muito fortes. Maio, 8 dólares e 65 centos o bushel, julho, 8,69, agosto, 8,71, setembro, 8 dólares e 66 centos mais 4 por bushel. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o dólar comercial, moeda norte-americana em destaque no Agricultura BR. Nós trazemos aqui o dólar a 5,26, mais 7, alta de 0,11%. São os negócios que destaco agora com Agricultura BR. E olha, o dólar hoje chegou até a recuar um pouco. Vamos falar sobre a moeda norte-americana, também sobre o mercado e também ações de importantes empresas aqui do Brasil, com Walter Pulga Jr. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. O dólar oscilou muito hoje. Chegou a arrasar mais baixo ali na faixa de R$ 5,22. Eu tenho acompanhado aqui, a gente acompanha as consultorias, né, quem avalia, os diferentes sites que pesquisam a evolução dos negócios do câmbio. Neste momento, R$ 5,26 mais 55 tem alta leve de 0,11%. Agora, o que provoca essa alta mais leve do dólar são dois fatores primordiais, né? O primeiro foi um anúncio feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de recursos liberados para socorrer o mercado financeiro, facilitando aí, irrigando o mercado financeiro brasileiro com recursos para evitar problemas de liquidez. Bom, essa é uma boa notícia. E outra que lá nos Estados Unidos o pedido, né, de auxílio-desemprego mostra que a economia norte-americana está bem abalada, portanto a força do dólar frente a outras moedas reduziu um pouco. De modo que nós chegamos em alguns momentos a ter uma queda do dólar, né, diante de sinais de fraqueza da economia americana, diante desses pedidos, né, 6 milhões de solicitações de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Isso tudo evitou, lógico, uma alta mais acentuada do dólar. No entanto, logo pela manhã, chegou a passar de R$ 5,27, ou seja, voltou a operar em alta de novo e tem tido alguma oscilação. Agora, vou repetir, perto dos valores de ontem, a R$ 5,26 mais 54. Agora, o destaque no mercado, hoje, é a alta acentuada do petróleo. O que ocorre no mercado internacional é uma alta para o petróleo que chega em alguns momentos, como agora, a subir, veja, 19% neste momento. Eu falo do petróleo tipo Brent, que estava lá embaixo, chegou a tocar a faixa de 22 dólares o barril, 23 dólares o barril, agora é negociado a 29 dólares e 51 centos o barril. Petróleo WTI sobe mais de 22% agora, eu acompanho aqui pelas consultorias internacionais, há uma alta acentuada do petróleo. E essa alta do petróleo ajuda todas as bolsas do mundo. Pode parecer incrível, mas puxa todas as bolsas do mundo indistintamente. Para você ter uma ideia, agora há pouco, os principais índices das bolsas da Espanha e da Itália, países fortemente atingidos pelo coronavírus e por problemas de paralisação nas atividades econômicas, vinham em alta também. Lógico, há, de certo modo, papéis muito baratos neste momento em todas as bolsas do mundo e isso demanda uma compra. Mas o petróleo auxilia e muito a alta das bolsas, traz alguma recuperação para os papéis de diferentes empresas, de diferentes setores que são negociados nas principais bolsas do mundo. Vou repetir, na Europa e nos Estados Unidos, mesmo com algum dado negativo sobre a economia americana, o Wall Street agora vinha em alta, né? Os principais índices, Standard & Poor's, né? Nasdaq vinham em alta nos Estados Unidos. E, lógico, a alta do petróleo traz também uma recuperação para os papéis da Petrobras. Aqui no Brasil, o índice Bovespa vinha em alta agora há pouco, auxiliado por uma alta nos papéis da Petrobras. A alta agora na nossa bolsa é de 2,12%. Lógico, ainda estamos muito distantes daqueles 110, 115 mil pontos que nós vimos no início do ano. Mas, para quem viu, semanas atrás, a pontuação do índice Bovespa tocar a faixa de 63.500 pontos, agora, mais uma alta de 2,2% aos 72.470 pontos, até que é um número alentador, né? Traz alguma recuperação. Então, a alta do preço do petróleo traz uma alta também para as bolsas do mundo e até para a nossa bolsa, para o índice Bovespa. E os papéis da Petrobras disparam também. Com a alta do petróleo vem uma alta nos papéis da Petrobras. As ações da Petrobras são negociadas agora
aproximadamente em alta, veja, entre as maiores altas estão os papéis da Petrobras. Alta agora para o papel da Petrobras de 12,6%. Papel da Petrobras, o chamado Petrobras 3. Petrobras 4 tem alta de 12,24% agora, eu tenho aqui no painel. Lógico, bem abaixo do valor que nós víamos para esse papel. Estão na faixa agora de R$16. Lógico, já vimos esses papéis a 20, 23, no passado longínquo, acima de 30, 33. Bom, esses números ficaram para trás, mas não deixa de ser uma recuperação, né? Entre as ações mais negociadas são os papéis da Petrobras, então nós temos uma alta em função do preço do petróleo. Agora, entre as medidas tomadas pelo governo, né? Ontem o Conselho Monetário Nacional autorizou o Banco Central a conceder empréstimos a instituições financeiras, né? Mediante operações, né? Com papéis que vão ser emitidos, de modo que haverá aí, o Banco Central vai atuar no mercado. E entre as diferentes decisões, liberação de recursos para as famílias mais vulneráveis e recursos para bancos, uma em especial é feita para o agronegócio brasileiro e vai facilitar a vida de muito produtor rural. Fabiano, o Conselho Monetário Nacional adaptou já as regras para a comunicação das perdas dos beneficiários do Proagro diante do coronavírus por conta daquelas restrições impostas pelo combate, né, à disseminação aí do novo vírus. Bom, o Conselho Monetário Nacional autorizou que os produtores rurais beneficiários do Proagro façam a comunicação dos eventos, né, das perdas, através de forma remota. Resumindo, através de internet. Mas, lógico, deve conter todas as informações necessárias para obter esse benefício do Proagro, né, que é uma garantia mínima para o produtor. Outra adaptação foi a permissão, atenção, produtor, que o Conselho Monetário Nacional concede para a comprovação das perdas. Ela pode ser realizada através de ferramentas de sensoriamento remoto, que sejam capazes aí de aferir com segurança aquelas informações que são necessárias para comprovar, né, e medir, na verdade, né, as perdas que ocorreram na propriedade. Portanto, tecnologia agora passa a ser uma ferramenta necessária até para o produtor justificar, né, os recursos do Proagro. Isso vai substituir, pelo menos temporariamente, a prática que prevê aquela comprovação realizada presencialmente pelos técnicos. Vamos evitar que os técnicos circulem, que as pessoas tenham contato, então agora através da internet. Informe-se melhor com quem te orienta, com empresas especializadas para justificar corretamente as suas perdas. Eu paro por aqui. Essas são as informações de destaque. Durante a nossa programação você terá mais detalhes sobre a evolução dos negócios com as principais commodities agropecuárias, né? E também com a evolução dos negócios do mercado financeiro. Fabiano? Trazemos agora números para o milho no Brasil, de acordo com os dados que foram apresentados na noite desta última quarta-feira pela FCA Stone, que manteve estável as suas estimativas em 101 milhões e 90 mil toneladas do cereal sendo produzidos no total na campanha 2019-2020. Vamos olhar agora como é que ficou a estimativa para a primeira safra, que teve uma melhora, segunda safra, uma ligeira redução e também as estimativas de exportação. Veja os números aqui para a campanha 19-20, estamos falando de milho. Inteligência FCA Stone trouxe produção total em 101 milhões e 90 mil toneladas, primeira safra 26 milhões e 20 mil toneladas, segunda safra produzindo 73 milhões e 900 mil toneladas. A estimativa de exportação é de 35 milhões de toneladas, portanto, aí cerca de 7 milhões de toneladas abaixo daquilo que foi embarcado no último ano. E olha, não se fala de outra coisa, né? Só se fala do coronavírus, do Covid-19 e aquilo que ele causa de problemas, e é claro que é um risco enorme para a saúde das pessoas. Entretanto, é importante ressaltar que, se cuidando, tendo as medidas necessárias, as pessoas conseguem ter proteção. O outro fator é relacionado à economia, principalmente ao agronegócio, que tem continuado, segue apresentando bons resultados, e é isso que nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves em sua participação desta quinta-feira.
Passadas 3 semanas já dessa crise mais forte aqui no Brasil, no geral, a agricultura tem sido pouco atingida. Nós tivemos crescimento de venda de muitos produtos em supermercados, agora a situação já está um pouco mais normalizada, mas alguns tiveram benefícios, né, de políticas de estocagem feita pela população. Nós estamos com os grãos com preços firmes, muito bons, e devem continuar bons, porque o câmbio nesse momento de crise deve permanecer nesse patamar, e eu não vejo motivos para alteração dos preços internacionais das principais commodities exportadas aí pelo Brasil. Então, no geral, tem passado pela crise com algumas oportunidades boas e alguns grandes perdedores por enquanto, né? Entre os perdedores principais, a gente tem que colocar o etanol, tem que colocar a floricultura e, em parte, o algodão. Cada um desses com chances distintas de saírem da crise quando as coisas voltarem a se acelerar. Mas, no geral, estamos passando bem por essa situação, que é a mais complicada que eu já vi na minha carreira profissional. E o Secafé aprovou o recurso de 5 bilhões e 700 milhões de reais que será disponibilizado para a cultura do café, para o setor cafeeiro. Esses fatores serão utilizados principalmente em relação ao café no que diz respeito às exportações, também ao fator de indústria e apoio aqui à distribuição. Os valores serão liberados no mês de junho, de acordo com o conselho que administra o fundo. Sigo falando de café porque nós vamos trazer agora números que mostram como é que foram as exportações globais no mês de fevereiro. E houve uma alta de 2,5%. Café é um dos produtos que tem rentabilizado melhor, principalmente aqui no Brasil, para o produtor durante esse período de crise causado pelo coronavírus. Vamos dar uma olhada agora como é que ficaram os números de exportação em fevereiro. Você tem aqui os dados da Organização Internacional de Café, que mostram que em fevereiro de 2019 foram embarcadas 10.830.000 sacas de café. Em 2020 sobe para 11.110.000 toneladas, portanto uma alta de 2,5%. Durante o mês de fevereiro, houve uma ampliação dos embarques de café robusta e uma redução para o arábica. Vamos ver os números aqui. Você tem aqui o café robusta, embarcou em fevereiro deste ano 4.590.000 sacas, uma alta forte de 31,1%. Arábica, que tem a maior fatia, 6.520.000 sacas, mas com redução de 11,1% quando comparado a fevereiro de 2019. Seguimos falando de café, agora vou dar uma olhada como é que vem os negócios com a arábica na Bolsa de Nova York. Temos aqui as posições negociadas na plataforma Ice Futures, pode jogar na tela. A Ice Futures trazendo os negócios com café, o pessoal não conseguiu posicionar ainda os negócios com a Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhada como estão as cotações do café no mercado físico nacional. Agora sim podemos ver como é que vem o arábica negociado em Nova York. Temos negócios aumentando, subindo hoje. Maio, $1,18 mais 20 a libra peso. Julho, $1,19,55. Setembro, $1,20 mais 40. Dezembro, $1,21 mais 45. O que nós vamos registrando no dia de hoje é alta para o preço do café arábica no mercado brasileiro, alta para a soja, alta no boi magro, também para a arroba do boi gordo. Nós temos registros de negócios melhores nesta quinta-feira e o milho que mantém ali aquele patamar ali entre R$ 41 e R$ 42 a saca na média nacional.